Amém, amados? Abra sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo de número 6. Quando nós falamos aqui de Daniel na cova dos leões, o que vem na tua mente sobre Daniel? Como você imagina Daniel? Mas eu digo assim, a fisionomia dele, né, a idade dele. Como vocês imaginam que Daniel é? Isso daqui já mostra para nós que o que falam por aí é um engano. Que o jovem Daniel foi lançado na cova dos leões. É mentira isso. Mentira, porque Daniel não estava jovem não. Daniel, quando ele foi para a Babilônia, era jovem. Então vamos colocar aí que ele estava com 20, 25 anos. A Bíblia não cita a idade certa, mas vamos fazer uma matemática meio por cima aqui. Ele estava aí com 20, 25 anos. Aí, do capítulo 3 para o capítulo 4, passa-se 20 anos. Tá? Com 25 que Daniel tinha, já são 45, ele já está com 45 anos. Do capítulo 4 para o capítulo 5, passa-se mais 20 anos. Daniel já está agora com aproximadamente 65 anos. Já não é jovenzinho. E aí, então, durante essa trajetória com Dário aqui, a Bíblia não fala que é o primeiro ano do reinado de Dário. Daniel estaria com aproximadamente uns 70 anos de idade quando ele foi lançado na cova dos leões. Agora, o que mais me chama a atenção durante esses anos todos, Daniel vivendo no meio de um povo idólatra, incrédulo, sem Deus, Daniel não perdeu a fé. A incredulidade daquele povo, a idolatria daquele povo, não fez Daniel perder a fé dele em Deus. Irmãos, aplica na tua vida isso. As coisas, o sistema deste mundo que nós vivemos hoje não pode abalar a tua fé em Deus. Os problemas, as dificuldades, as lutas que você enfrenta, as crises que levanta, não pode abalar a tua fé em Deus. Daniel capítulo 6, versículo 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o seu reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes deram contas para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha que interessante isso, né? Dário, ele separou 120 pessoas para ajudar ele a comandar ali, aquele governo. E ele pôs 3 presidentes, e dentro desses 3 presidentes, um era Daniel. E a Bíblia está dizendo aqui que Daniel sobrepujou, ou seja, sobressaiu, o melhor da turma ali. E aí o rei pensou o quê? Vou colocar Daniel como o cabeça. E isso daí causou dor de cotovelo nos outros 2 presidentes. Por que Daniel? Ele não é daqui da Babilônia, ele é um estrangeiro aqui. Verso 4. Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino,
mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina um edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Olha que interessante, né? Eles foram lá bajular o rei, eles conheciam o rei. E Dário tinha uma fraqueza, ele não podia ser bajulado. Se a pessoa chegasse ali e bajulasse, ele tinha tudo com ele. E aí os camaradas aqui, sabendo disso, né, falaram: é o único jeito, vamos fazer isso. 30 dias é o suficiente para a gente derrubar Daniel. Amados, é uma coisa que nós temos que aprender aqui com essa história. Nós devemos tomar cuidado com bajulações. Não se deixe levar por isso não, irmãos, porque se torna um alvo fácil para o diabo te derrubar. Ah, você canta bem. Ah, você tem uma voz bonita. Ó, você toca bem. Ah, você prega bem. Cuidado com isso, irmãos. É a arma do diabo, é o que ele usa. É o que ele usa. E Dário era assim, ele tinha essa fraqueza. Os caras chegou lá, ó, irmãos, quem não quer uma autoridade dessa, né? Ó, ninguém vai pedir nada a não ser para você. E ó, você tem autoridade para assinar o decreto aí e não pode ser revogado. Você sabe disso daí, a lei dos medos e persas. O rei assinou, acabou. Né? Aí diz aqui o verso 9, ó. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Bajularam o homem. Não deixaram ele olhar as consequências. Né? Então, aquele que se deixa levar por bajulação, irmão, lá na frente ele vai ter problema. Foi o caso de Dário aqui. Né? Ele teve um problemão sério com isso. Olha só. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aquele edito não intimidou Daniel. Lembrando você que Daniel está aqui com aproximadamente 75 anos. Tá? Verso 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Aí respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo: Daniel, que é dos
filhos dos cativos de Judá não têm feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz as suas orações. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Olha só, irmãos, o problema que ele arrumou. Ele não esperava por isso. Gostava de Daniel. E o que é mais interessante você olhar na história aqui é que ele não só gostava de Daniel, como ele gostava do Deus de Daniel também. O verso de número 15, né? Então, aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Ó rei, você não vai mudar isso não. Você não vai mudar isso, não pode. Verso 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, olha só o quanto ele temia a Deus de Daniel, irmãos. E aí o rei disse assim a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Irmãos, presta atenção aqui num detalhe. O rei não está perguntando para Daniel. Ele está afirmando. Observe que no final da frase tem um ponto final. Tá? Olha a fé do rei aqui. Ele está determinando. O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. O rei está aqui colocando, amados, uma palavra de determinação. Daniel, Deus vai te livrar. Verso 17. E foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Irmãos, olha o que Satanás faz muitas vezes na vida do crente. O diabo tenta fazer isso daqui, colocar uma pedra sobre a nossa vida para impedirmos de servirmos a Deus. O diabo tenta colocar uma pedra e ainda selar essa pedra também, para impedir você de entrar na presença do Senhor. Mas nada pode mudar os planos de Deus para a tua vida. Nada pode mudar os propósitos de Deus na tua vida, irmãos. Quando você é fiel, quando você confia no Senhor, nada pode mudar. Verso 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, triste aqui com certeza, né? E passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei não conseguiu dormir. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com uma voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Ele estava ali meio temeroso, né? Imagina, irmãos, a situação. Ele querendo ouvir a voz de Daniel lá dentro da cova, mas para o outro lado, né, a situação ali falava ao contrário, né? Quem sobrevive a uma cova de leões, leões famintos, né? O coração do rei talvez pensava assim: quem sobrevive a isso? Mas para o outro lado ele ainda arriscou perguntar: Daniel, não acaso o teu Deus te livrou? Aí Daniel fala lá de dentro da cova, irmãos. Imagina a alegria no coração desse rei, né?
Imagine a felicidade a hora que ele ouve Daniel falando assim, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Irmãos, eu imagino assim o rei saltando de alegria, né? Pulando de felicidade. Porque foi uma vitória não só de Daniel, mas do rei também. Olha o que Deus faz, irmãos, para provar o poder dele. Agora cabe a nós sujeitarmos a vontade de Deus. Não tenha medo não, igreja. Não tenha medo da situação na tua vida, não. Deus é contigo, você só tem que crer nisso, e já é o suficiente. Deus está comigo. Estou passando por isso, mas Deus está comigo. Estou passando pelo fogo, mas Deus está comigo. Estou passando pelas águas, mas o Senhor está ao meu lado. Estou passando pelas covas dos leões, mas o Senhor vai fechar a boca deles. É o que você tem que crer. É loucura isso para o mundo, viu? É loucura isso para quem não crê. Mas para aqueles que creem é vitória, é experiência. Verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera, no seu Deus. E ordenou o rei, e foi trazido aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto. Agora o rei já não está fazendo um edito, ele está fazendo agora um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio dura até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e o reinado de Ciro o Persa. Amém? Olha que história tremenda, né, irmãos? Porque todo aquele tempo na Babilônia, a fé de Daniel não foi mudada. Ele não deixou, não fracassou na fé. Porque quando jovem, ele tinha o hábito de orar. Olha a importância para vocês jovens. Pegue este hábito de orar a Deus, de buscar a Deus. Pegue este hábito para a tua vida. Porque quando você estiver idoso, quando você estiver já com mais idade, nada vai te abalar. Isso não é só para os jovens não, mas para nós também. Daniel não esperou chegar lá na porta da cova dos leões para ele ir orar. O edito que foi assinado pelo rei, que não podia ser revogado, não intimidou Daniel de orar. Irmãos, eu quero dizer aqui para você que Satanás, ele tem assinado vários editos contra a tua vida. E você precisa ter uma vida de oração para que esses editos caiam por terra e o diabo seja envergonhado, assim como esses homens aqui foram envergonhados. Quem foi comido pelos leões? Aqueles que obrigaram o rei a assinar aquele edito
contra Daniel. E quando você é uma pessoa de oração, o diabo pode armar ciladas contra a tua vida, mas quem vai cair nelas é ele. Quando você tem uma vida de oração, irmão, Satanás, ele pode levantar contra a tua vida. Mas as ferramentas que ele prepara contra você, quem vai cair nelas é ele. Deus vai te dar livramento. Deus vai colocar o anjo ao teu lado para te livrar, para te preservar, para te dar vitória, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Você não tem que temer. Então mantenha firme esta fé no teu coração. Amém? Deus é contigo, irmãos. Você pode estar passando pela cova dos leões hoje, mas saiba que o anjo do Senhor está tapando a boca do leão. O apóstolo Pedro, ele coloca Satanás como um leão que ruge. Orai e vigiai, porque o vosso adversário anda ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Então, irmãos, esteja firme na presença do Senhor, ore. Daniel, ele orava e ele vigiava. O que é esse vigiar aí? O que você entende por vigiar? É você estar atento para que nada tire você do propósito da oração. 3 vezes por dia Daniel orava. E nada tirava Daniel desse propósito. Nada. Nem o edito do rei tirou ele desse propósito. Mas por ele ser perseverante, Deus tirou ele da boca dos leões. Hoje tem muita gente achando que está velho para servir a Deus. Tem muita gente achando, eu já estou velho, já estou cansado. Daniel estava com 75 anos. E ele não se intimidou dos leões, não. Se é para ir, então eu vou. Se é para morrer por amor a Cristo, vou morrer por amor a Cristo. Amém? Não fique pensando, estou velho demais para isso. Não. Não. Eu já estou velho, a minha fé já não é a mesma. Continua a mesma. Continua a mesma. Busque a mesma fé, o mesmo fervor que você tinha antes, você tem que ter agora. E continuar com esse fervor. Amém?